Olá, Setembro Amarelo é o mês de campanha de conscientização sobre a prevenção ao suicídio. E para falar sobre esse importante tema, vamos conversar com a psicóloga Márcia Nerick. Márcia, obrigado por nos atender. É sempre uma honra poder receber vocês aqui, Jonas. E principalmente eu fico imensamente grata em ver pessoas como você abrindo um espaço para falar sobre um assunto tão importante quanto saúde mental. Importante, né, Márcia, porque a gente falava sobre o mês de setembro. O mês de setembro está na reta final, mas é um mês considerado Setembro Amarelo, um mês de conscientização, mas ele vale para o ano inteiro, não é só no mês de setembro. Claro que é chamada a atenção das pessoas para essa questão tão importante, né? A gente tem hoje aí dados da OMS, né, da Organização Mundial de Saúde, que fala que 700 mil pessoas cometem suicídio por ano. Isso é a cada 100 mortes registradas. É um número muito alto, é algo muito sério e algo também silencioso, não? Sim, a questão do suicídio, essa coisa da prevenção, né, ela precisa ser discutida e algo que até este ano me fez até ficar um pouco feliz em função disso, é perceber que as empresas este ano se engajaram muito em falar sobre o assunto, né? Eu acho que quanto mais, assim, nesses espaços onde nós temos uma massa maior de pessoas que possam estar discutindo sobre o assunto, né? Isso é muito importante. O ano passado, em 2021, saiu um boletim do próprio Ministério da Saúde, né, onde foi feito uma relação de comparação dos últimos, de 2010 a 2019, sobre essa questão do suicídio, e ali se constatou um aumento de 43%, né, de aumento sobre os casos. Visto que a gente precisa pensar que quando a gente fala em suicídio, não é apenas adultos, não é apenas idosos, né? Mas a questão de suicídio, ela já vem desde a infância, né? De crianças a partir de 5 anos que já tem essa situação, já que acabam cometendo o suicídio. A gente vê que dados também, a OMS mostra alguns dados relacionados também à faixa etária. Tu citou agora a questão dos jovens, adolescentes. Alguns casos estão também associados ao alcoolismo e drogas, infelizmente, nessa faixa etária. É por aí mesmo. Isso. Entre a faixa etária entre 15 e 29 anos, né? Que é uma faixa, assim, bem significativa. Um dos fatores é o abuso de substâncias, né? Que então são as drogas, e a questão do álcool, né? Assim como hoje, nós precisamos pensar que nós temos um mundo bem tecnológico, né? E o que acontece? Hoje nós temos jovens que tem mais essa coisa da relação social virtual do que a relação pessoal, né? O que acaba tendo um isolamento social muito maior, né? Superficial, né? Isso, a coisa acaba ficando bem superficial. Então, é raro hoje tu ter, assim, é bem difícil, a gente trabalha muito, inclusive em consultório, né? Sobre a importância da relação pessoal, né? É ok ter amigos virtuais para aquela parte dos jogos, para interação, mas a importância, trazendo a importância do contato pessoal para te ter alguém para conversar, para brincar, para se divertir, né? Ali a adolescência já tem todas as suas questões, né? Ali entre os 15 e 18 anos, que existem toda a questão da evolução, que a pessoa ainda está passando por aquela transformação da adolescência, né? E dar conta disso ainda às vezes é um pouquinho difícil. A gente está agora num período, quase um período pós-pandemia. Claro que a gente tem as prevenções, tem os cuidados. O vírus ainda está por aí, eu acho que vai permanecer para sempre, né? Mas tem uma relação, né, esse pós-Covid, principalmente quem contraiu o Covid, já é cientificamente, pode ser comprovado, ou existe, afeta realmente a pessoa, ficou mais deprimida, não só por ter contraído o Covid, ou quem não pegou, mas pelo período todo psicológico, né? A pressão psicológica que foi o medo que foi colocado nas famílias, nas pessoas, não só da doença, mas de perder o emprego, de perder um parente, um ente querido para a doença.
Eu acho que a gente precisa falar muito ainda sobre isso, tá? Eu acho que o período pós-pandemia, nós vamos ter muitos casos ainda, falando em referente à depressão, né? Porque o que aconteceu? Muitas pessoas nessa questão de isolamento, né, não tinham a quem recorrer, não tinham mais os seus programas sociais, né? Vamos supor, um idoso que hoje mora sozinho. Ele, no tempo da pandemia, ele ficou afastado dos seus filhos, dos seus netos e aqueles amigos que normalmente supriam um pouquinho desse contato social, né? Então, o quanto a gente vai ter que ainda aumentar e pensar um pouquinho mais, não só em questão de consultórios, mas de políticas públicas para suportar essa grande demanda que está vindo aí, né? Realmente, eu posso te dizer que este ano próprio consultório, né, pensando no consultório particular, teve um aumento bem significativo de casos de depressão, falando nessa questão da depressão, né, porque tanto as pessoas que contraíram ou não a questão do Covid, existe o medo morte, né, existe o medo perder alguém muito querido, né, perder alguém que se amava ou que se perdeu alguém que se amava, né, vivenciando um luto. Então, se a gente for pensar toda essa questão Covid, existem muitas famílias vivenciando luto ainda, né? Vivenciando a perda de alguém muito significativo. Então, nós precisamos pensar, sim, em o que fazer para suprir toda essa demanda que está vindo aí. Porque eu acredito que ainda é só um pouquinho do que está, né, dos resultados dessa pandemia. O pessoal que está nos acompanhando está vendo que a gente relacionou alguns assuntos, né, em relação a esse tema. As pessoas têm como identificar, né? Diz, olha, tem um parente, daqui a pouco tem um problema com drogas. A pessoa ficou muito aflita durante a pandemia, né? Talvez desenvolveu alguma síndrome, alguma coisa assim. Tem como as pessoas identificarem, tem como ajudar essa pessoa que está propícia daqui a pouco a cometer um suicídio? Porque tem alguns ditados populares, né, que dizem assim, quem vai se matar não fala. Né? Eu sei que é um tema delicado, que a gente cuida muito, principalmente no jornalismo, para colocar. Mas o que as pessoas podem observar, assim? Qual é a mudança de comportamental das pessoas? Assim, Jonas, existem alguns aspectos importantes e relevantes a serem olhados, né? Primeiro, isolamento social. A pessoa que está se isolando muito, ela não está querendo sair mais, né? Ela não quer mais, talvez costumava fazer algo que dava prazer a ela, que trazia alegria para ela, né? Talvez de encontrar alguns amigos, ver alguns familiares, algum programa em específico, e de repente essa pessoa não sente mais vontade de sair. Ou, porque quando a gente fala nessa questão até da prevenção do suicídio, a gente não pode pensar somente na questão comportamental, né? Porque existem fatores externos. Vamos supor, existiu toda a questão pandemia, né? Existe a questão do desemprego, a parte financeira, né? Então, assuntos financeiros, aonde como eu vou dar conta da minha família, como eu vou ajudar a minha família, né? Como eu vou sustentar os meus filhos, como eu vou pagar o aluguel. Então, tudo isso são fatores também que podem levar a pessoa de uma total desesperança, né? De como vai ser o meu amanhã, então, de vir a pensar numa situação suicídio. Te interrompendo, desculpa, mas essa questão de desespero, muitas vezes a pessoa quer cometer o suicídio para se livrar dos seus problemas, mas não quer se livrar da sua vida, né? Normalmente é isso. O que acontece? A pessoa que pensa na questão do suicídio, existe uma dor, existe um sofrimento, né? E essa dor, esse sofrimento é interno, né? Não é algo aparente. Por isso que eu digo assim, é muito sutil essas pequenas mostras de comportamento da pessoa, porque isso é interno, ele não é que nem um ferimento que eu vou ali até o médico e o médico vai dar um medicamento, uma febre, alguma coisa que isso é interno. E o que acontece? Por que é importante a questão da campanha e desses espaços de fala, né? Porque é só falando, né? Que eu vou conseguir, então, de alguma forma ou de outra, trazer a minha dor para fora, que eu vou, de uma forma ou de outra, encontrar uma solução.
Porque o que que acontece? A pessoa está tão envolvida com o problema que ela não consegue ver a solução, né? E isso acaba deixando ela, de certa forma, incomodada, mas com as suas dores, com as suas coisas. E ela precisa ter alguém, então, que faça essa escuta. Por isso aquela frase, né? Falar é a melhor solução. Mas, do outro lado, a gente também precisa encontrar um bom ouvinte, né? Não dizer que isso é bobagem, vai passar. Não. Se ela tem uma dor, cada um sabe da sua dor, cada um sabe aquilo que está acontecendo consigo. Então a gente não tem como eu banalizar a dor do outro porque eu não estou passando pela situação dele, eu não estou passando pelo sofrimento. Então cada um tem o seu sofrimento, cada um tem a sua dor. Então quem estiver ao outro lado precisa apenas ser o ouvinte. E então, eu não tenho condições de te ajudar, mas então que eu possa encaminhar, né, dar uma sugestão. Tem tantos meios hoje, né, que a gente pode usar para essa questão. Então, eu acho que é importante isso, ser um bom ouvinte nesse momento e dar uma sugestão de encaminhamento para algum lugar. Eu acho importante, né, se colocar no lugar da pessoa também, né, que, como tu disse, né, só ela sabe o que ela está passando. E no início da conversa tu também comentou, né, com a questão dos consultórios, né, as pessoas procurarem no consultório. Quem não quer também, às vezes as pessoas ficam um pouco intimidadas, né, eu acho que em relação a ficar o cara a cara. A gente sabe que também tem outros meios, né, tem o CVV, né, o Centro de Valorização à Vida, só por telefone pode ligar, né, de forma gratuita, que eles podem lá estar dando esse suporte que é tão importante, né, as pessoas não chegar a esse ponto. Eu acho que hoje, primeiro lugar, né, Jonas, eu acho que nós precisamos tirar esse preconceito sobre saúde mental. Isso é a primeira parte que nós precisamos trabalhar. Pensar em Setembro Amarelo, pensamos também na questão de tirar toda essa barreira que existe na questão da saúde mental. Porque é como eu digo assim, se quando nós estamos com qualquer tipo de problema, nós vamos até um médico, qual a diferença de cuidar da nossa mente? Eu acho que vai ser muito melhor, porque a evolução em vários aspectos vai ser muito maior, né? Então, acho que o primeiro de tudo é isso, a gente quebrar essa barreira desse medo, né, do que pode ou não acontecer. E outra, assim, hoje existem vários meios da gente encontrar uma forma de atendimento. Dentro do município, qualquer município, nós temos a política pública do CAPS, né? Que é gratuita. Né? Então, mas eu não consigo de imediato, mas vai ter um enfermeiro, vai ter alguém lá para fazer essa escuta que a gente falava antes, né? Esse ouvinte preparado para acolher a dor do outro, né? Então, não conseguir num posto de saúde, não conseguir num hospital de imediato de urgência, não conseguir no CAPS, trazendo o exemplo hoje até de Campo Bom, né? Existe a Pastoral da Família, que é um grupo de psicólogos que fazem um atendimento, né? Então, procurar a Pastoral da Família. Não consigo, não quero me expor a nenhuma pessoa, não quero me expor nada, como você falaste, o CVV, né? Que é o Centro de Valorização da Vida, que é só ligar no 188, né? É uma ligação gratuita, a pessoa vai te atender 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? E se quiser desejar também entrar no site para ter outras informações, para maiores canais de conversa, então eles também têm o site, né? Que é cvv.org.br, que também tem outras informações muito relevantes, se caso assim a pessoa desejar. Maravilha, Márcia, muito obrigado por nos receber aqui e trazer esse assunto tão importante, né, tão delicado e nos orientar, né, quanto ao tema desse Setembro Amarelo. Eu é que agradeço, Jonas, pelo espaço e falo assim, né, para as pessoas não terem medo de buscar ajuda para a sua saúde mental. Quando a gente fala em saúde mental, a gente está falando também em autoconhecimento, né? Quanto mais eu me conhecer, mais eu vou saber lidar com as minhas emoções, com as minhas dores, mais eu vou saber lidar com o meu sofrimento, como que eu posso enfrentar tudo isso. Então, te agradeço imensamente por
estar abrindo esse espaço, né, para que as pessoas possam entender um pouquinho do que é saúde mental. Maravilha, então. Lembrando que você pode ver e rever esse e outros programas por meio das nossas redes sociais, acessando Instagram, YouTube e Facebook, e também no nosso site impactonews.cb.com. Até a próxima. Tchau, tchau.